Boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo, a você inscrito aqui no canal Oração Gera Milagre. Uma boa tarde a você que está entrando pela primeira vez. Sou o pastor José Roberto e estou aqui nesta tarde para trazer uma mensagem. Pela manhã eu estive orando em favor dos casais, pedindo para o Senhor Jesus destruir as fortalezas de Satanás e os conselhos malignos. Já estive orando agora há pouco e eu quero deixar uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, ouvinte aqui do canal Oração Gera Milagre. E essa palavra é muito importante para mim e para você, porque você tem que entender, você que ainda não é cristão, você que não tem conhecimento da palavra, não tem lido a Bíblia, eu quero trazer esta mensagem para você. Não é para pôr medo em você, é para te encorajar e você entender que nós estamos em um mundo e uma batalha espiritual. Como a reflexão pela manhã foi a respeito da nossa arma, não ser uma arma carnais, mas armas espirituais como a oração, o jejum e a palavra. É a arma que nós usamos para destruir as obras do mal. E nessa tarde eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para você entender que nós precisamos estar revestido do poder do Senhor. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o ser humano. Você não está lutando contra um homem, a sua luta não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua mulher, homem. Muitas vezes há uma discussão que agressões de palavrões, mas você precisa entender que muitas vezes por trás de tudo isso tem alguém além do ser humano. Por exemplo, a nossa luta não é contra o vizinho, não é contra o prefeito, não é contra o presidente da república, não é contra o feiticeiro, não é contra o mentiroso, não. A nossa luta é contra alguém que a gente não enxerga com nossos olhos físicos. A nossa luta é contra os demônios, contra os principados das trevas. Abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Eu quero deixar uma palavra de incentivo para você, porque a necessidade de nós ter uma vida de oração, porque a necessidade de nós estar sempre estudando a Bíblia e também a necessidade de estar jejuando, quem sabe aí uma vez, 2 vezes por semana, para vencer esta luta que não é contra um ser humano, é contra espíritos malignos. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 ao versículo 12, versículo 14 eu quero ler. Vou ler todo o texto, né? Até o versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou por todos os crentes. Amém? Até o versículo 18. Amados, este é um conselho de Deus que o Espírito Santo inspirou a Paulo para escrever à igreja que estava em Éfeso naquela época. E esta palavra chegou até nós, por quê? A mesma luta que os crentes da cidade de Éfeso tinham, nós temos também. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o homem, certo? Porque se algum homem vier, por exemplo, nos atingir, querer nos maltratar, você liga para a polícia e resolve, é verdade? Agora, a nossa luta não é contra um homem, a nossa luta é contra seres espirituais, que a qual o militar não vai resolver, o juiz não vai resolver, o delegado não vai resolver, né? O advogado não vai resolver. O nosso inimigo, ele é espiritual. Esse inimigo não se vence com um pedaço de pau, não se vence com uma arma qualquer, mas se vence com a oração, se vence com o jejum e com a palavra de Deus. Depois você lê aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, para você entender que o próprio Senhor Jesus Cristo venceu a Satanás com a palavra. Por isso eu quero deixar esta mensagem para você nessa tarde, para a sua família, você casal que está me assistindo aqui agora, a você jovem que está namorando, você que é casal de noivo, a você jovem que é solteiro também, para todos nós. Esta mensagem vai nos dizer, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Como que a gente se fortalece no Senhor? Como que a gente busca força e poder de Deus? Orando. Então você, minha irmã, você, ouvinte, precisa orar. Você precisa ter o hábito de dobrar o joelho para buscar força em Deus, para você vencer. O casal precisa viver em oração para vencer o inimigo, porque o inimigo, ele quer de todas as formas nos enganar. Veja bem, é preciso nós nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Olha o versículo 11. Resistir, revestivo de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe o que é a cilada do diabo? Vou explicar. A cilada do diabo é uma mentira que parece uma verdade. E é por isso que nós precisamos estar orando para Deus revelar para nós que aquilo que parece verdade é uma mentira para tentar nos enganar. Então cuidado, homem, para não cair na astúcia cilada do diabo. Cuidado, mulher, para não cair na astúcia cilada do diabo, porque é uma mentira bem planejada de Satanás, que aparentemente parece que é verdade, mas é uma mentira para iludir, uma mentira para destruir seu casamento, para destruir sua vida. Então ore a Deus, busque a Deus em oração, para que nós possamos estar revestidos de poder do alto céu, para que nós possamos estar revestidos da graça de Deus. Sem oração, a gente não vence o mal. Sem jejum, a gente não vence. Pela palavra, a gente precisa vencer pela palavra. Porque a palavra de Deus, nós lemos aqui que a palavra de Deus, ela é o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. O que é o dardo inflamado do maligno? Por exemplo, a dúvida é uma seta do diabo para fazer você duvidar do teu marido, mulher. Os dardos do diabo é uma seta de mentira para fazer você criar problema no lar. Então vigia, se revista das armaduras de Deus,
para não ser enganado pela mentira do diabo. Então aqui a palavra cilada, astuta cilada do diabo é isso, é uma mentira bem planejada por Satanás, e aparentemente quem olha parece que é verdade, certo? Então nós precisamos estar orando. É por isso que eu estou aqui orando por você, orando pela sua família, mas eu convido a você, em nome de Jesus, reserve tempo para tirar 1 minuto de oração. Entra no seu quarto, faça como Jesus falou. Você pode ler isso lá em Mateus capítulo 9. Jesus ensinou que nós devemos entrar em nosso quarto para buscar a Deus em oração. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, dedique a sua vida em oração. Jejue pelo menos uma vez na semana, para você se fortalecer no Senhor, porque a nossa luta é para nós vencer e não ser enganado pela mentira do diabo, uma mentira que parece verdade. Guardou para você o que é a astúcia, a cilada do diabo? É uma mentira que aparentemente parece verdade, mas por trás daquela aparência de verdade está uma mentira para destruir sua vida, destruir seu casamento. Cuidado. O versículo 12 vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, nós não temos que lutar contra o homem. Eu não tenho que lutar contra a minha esposa, eu não tenho que lutar contra o meu vizinho, não. Você não tem que lutar contra o seu marido, contra a sua esposa, homem. Você não tem que lutar contra os seus filhos, os filhos não têm que lutar contra o pai. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Sabe o que é o principado? Os demônios, existem legiões de demônio, e cada legião de demônio tem um chefe, certo? Cada legião de demônio tem um chefe. Ele é o principado, é o chefe do bando de demônio. Há uma comitiva de demônio, e cada comitiva, cada legião, cada grupo de demônio tem um chefe, que é um demônio mais forte, que comanda aqueles demônios que está no seu grupo, certo? Então a nossa luta é contra os principados, a nossa luta é contra as potestades. Sabe o que é potestade? É poder do inferno, os poderes do diabo. Você já viu uma pessoa cair endemoniada? Você já viu como fica uma pessoa quando o demônio pega ela? Então dá para você entender o que é o poder, a potestade, o poder maligno. Nós estamos lutando contra isso. Para você entender isso, quando uma pessoa cai endemoniada, você vê, ele se deforma, fica todo deformado, ele perde a consciência, ele fica agitado, não vê o que está fazendo. Então nós estamos lutando com esse tipo de demônios, potestade, os príncipes das trevas. O príncipe das trevas, veja bem que é bem diferente, né? Jesus é o príncipe da paz. Já existe demônios que são príncipes das trevas, são espíritos malignos para causar o dano à humanidade, para causar o dano às pessoas. Por isso eu te convido, em nome de Jesus Cristo, comece a orar. Você que está orando, não pare de orar. Você que parou de orar, volte a orar. Você que jejuava, volte a jejuar. Você que não jejuou até hoje, jejue. Busque fazer um jejum para Deus, em nome de Jesus Cristo, porque a nossa luta é contra poderes malignos, principado, príncipe das trevas, as hostes espirituais da maldade. Olha só, hostes espirituais da maldade são espíritos que estão prontos para fazer o mal a mim, fazer mal a você, fazer mal à nossa família. Mas se nós estivermos revestidos de poder, pela oração, pelo jejum e pela palavra, no nome de Jesus Cristo, nós venceremos, né? Porque estas hostes espirituais da maldade no lugar celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então veja que nós precisamos nos preparar em oração,
em jejum, em palavra, para vencer o dia mau. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas se nós estiver vivendo em oração, se nós estiver lendo a palavra, meditando a palavra, ouvindo a palavra, jejuando aí uma vez por semana ou duas, nós vamos vencer esse mal, porque nós estamos revestidos das armaduras de Deus. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, ou seja, deve estar coberto com a verdade. Não minta, porque a mentira, deixa eu lhe falar, nós não podemos viver mentindo, porque a mentira abre uma brecha para o diabo, a mentira abre porta para Satanás. Então não minta, fale a verdade, seja sincero, esteja coberto de verdade. E também o texto vai dizer, e vestido a couraça da justiça, coberto com a justiça divina, a justiça de Deus. Tomando, versículo 13, versículo 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Por exemplo, Jesus disse assim, eis que eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões. A palavra aqui, ela é figurada. Serpente e escorpião é a força do mal, é a força de Satanás. Eu faço uma pergunta, por exemplo, para você entender isso. Alguém pisa em um escorpião descalço? Você descalço tem coragem de pisar no escorpião? Você descalço tem coragem de pisar numa serpente? Não, porque se você pisar, ela vai te ferir. Mas se você tiver com um calçado bom, você pisa no escorpião, mata ele. Não é isso? Então o calçado aqui do Evangelho da Paz é a preparação espiritual para você pisar a força do diabo, pisar a força do Satanás, certo? Então se prepare na oração, no jejum e na palavra, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? É a sua fé para destruir os dardos inflamados do diabo, a dúvida, a incredulidade, a mentira, tudo aquilo que vem do diabo para tentar destruir seu casamento, destruir seu relacionamento, destruir a sua paz. Então você, usando o escudo da fé, você apaga todos os dardos do maligno. Tomai o capacete da salvação, ou seja, protege a sua consciência, não dê ouvido a qualquer conversa, cuidado com as conversas que você está ouvindo, coloca o capacete da salvação na sua cabeça, não deixa pensamento ruim te convencer, não deixa pensamento ruim te levar para o mau caminho, cuidado com os maus conselhos, tomando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança por todos os santos. Então use a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu dou sempre um exemplo simples. Jesus usou 3 vezes a palavra para destruir a mentira de Satanás, quando o diabo disse para Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus diz, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Então eu quero dar um exemplo para você. Quando o diabo falar para você, homem, mente para sua esposa, fala para Satanás, está escrito, Satanás, quem mentia não mente mais. É uma forma de vencer. Quando o diabo colocar no teu ouvido, engana essa pessoa, você usa a Bíblia, está repreendido, Satanás. O engano não vem de Deus. Quem engana receberá o castigo de Deus. Outro exemplo, por exemplo, o diabo fala para alguém, pega esses para você, rouba, ele não está vendo, pega para você, esconde. Você pode citar a Bíblia, está escrito, Satanás, quem roubava não rouba mais. Você entendeu? Como se usa a espada do Espírito Santo para vencer o diabo? Esta é a mensagem de hoje, é um conselho para você. Amém? Em nome de Jesus, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e vamos continuar orando nesse propósito, a felicidade do casal. Estou nesse propósito até o dia 13, orando pela minha família, orando pelo meu casamento, orando pelo seu casamento. Você que está namorando, estou orando pelo seu namoro, pelo seu noivado,
Que Deus te abençoe e que Deus continue protegendo o seu casamento em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.